Pra quem não me conhece ainda, como o irmão me apresentava, meu nome é Eduardo, pode me chamar de Edu, ou mais conhecido como Girinão também. Brincadeira, pode me chamar de Edu. Vim aqui hoje para partilhar um pouco da palavra, né? Daquilo que Deus tem nos falar, com a simplicidade que Deus nos dá, para que todos juntos possamos chegar no entendimento daquilo que Deus quer para nós nesse seminário de vida. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O restante todo mundo está acompanhando o seminário, né? Todo mundo já veio outras vezes, então. Então isso é muito bom, porque o seminário é uma caminhada. E eu preciso fazer a caminhada por completo. Eu costumo dizer que existe Jesus do bom fim. Do bom começo não tem não, né, irmã? Você conhece Jesus do bom começo? Não, só tem Jesus do bom fim. Então nós precisamos ir até o final. Fala pro seu irmão aí do lado aí, você precisa ir até o final. Para entender o que Jesus tem para ti. E é essa graça que nós queremos pedir, né? Como o padre dizia aqui na homilia, hoje o nosso tema é, quem lembra? Fé e conversão. Cadê o Tico? O Tico deu uma garfa aí, hein, velho? Esqueceu do tema, hein, Tico? Vou puxar sua orelha depois, hein, irmão? Então, para que a gente possa juntos meditar sobre esse tema tão importante, eu também quero dar um tchauzinho pro pessoal de casa, né? Dar um abraço bem bonito, um beijo para os meus irmãos lá da minha fraternidade também, Divina Misericórdia, pessoal do Coração de Maria, dá um tchauzinho aí. Ah! Não estou muito acostumado com esse negócio de online ainda, mas é assim, né? Quem sabe faz na hora, não espera acontecer. Então, diante disso, não sei se você trouxe a sua palavra, mas eu queria te convidar a abrir o evangelho que nós vamos ler, o evangelho de São Mateus, capítulo 17. Então, se você não trouxe a sua palavra, não tem problema, acompanha, né? Presta bem atenção naquilo que Jesus vai nos falar, mas que você pudesse fixar, ser atento, porque toda palavra de Deus que entra sobre o nosso ouvido, sobre a nossa vida, ela não sai sem causar o efeito necessário. Então que esse evangelho venha mudar a nossa vida, venha mudar a nossa história, venha mudar de vez, porque a palavra de Deus é poderosa, não é? A gente vê que Deus, por meio da sua palavra, quando ele andava na Judéia, o que acontecia? Os doentes eram curados, as pessoas voltavam a enxergar, os aleijados se levantavam. Mais além ainda, lá em Gênesis, nós vimos que pela palavra de Deus, o que aconteceu? Todas as coisas subexistiram, né? Ele dizia, faça-se. Então, para você ver o poder da palavra de Deus. Então, quando o padre ou os irmãos estiverem aqui na frente, fazendo a leitura na Santa Missa, é hora de conversar? Não, né? É a palavra de Deus que está sendo dita. Então, olha para o seu irmão e fala assim, toma vergonha na cara. Não é hora de conversar na homilia. E não converse comigo quando a palavra estiver sendo proferida. E é verdade, né? Porque quando chega na hora da leitura da missa, o que acontece? Daí a gente aproveita, né? Ô fulano, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não é hora. É hora agora de prestar atenção na leitura, naquilo que Deus vai nos falar. Amém? Eu pedi pro irmão diante da palavra fazer um ziriguidum aí para nós aí. Ziriguidum, irmãos, é esse somzinho bonito, né? Somzinho bonito faz a gente chorar às vezes, né? Mas é para que a gente ajude a meditar e a se concentrar. A palavra está no capítulo 17, versículo 14 em diante. O Senhor, diante de uma situação muito triste, encontra um endemoniado. E a palavra vai dizer assim: ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes cai no fogo e em outras muitas na água. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Ao que Jesus replicou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui.
Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. E o menino ficou são a partir desse momento. Então os discípulos, procurando Jesus, a sós disseram: por que razão não pudemos nós também expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da fraqueza da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante da palavra de Deus e do poder que ela causa sobre a vida desse jovem. Porque quando Jesus expulsa o demônio de dentro do coração daquele jovem, é porque um dia ficou vazio aquele coração. Vocês não concordam comigo? Porque se o coração dele tivesse repleto de Deus, transbordante de Deus, você acha que teria espaço para o demônio entrar? Não, né? Então um coração que está cheio de Deus, que está cheio do amor, cheio da graça, não tem espaço para o demônio. Então uma grande ocupação da nossa vida tem que ser essa: preencher de Deus a todo momento. Porque nós somos vasos. Isso nós sabemos. Até de barro nós somos feitos, né? Ou tem alguém que é feito de outro material aí? Gênesis vai nos dizer, né? Que o Senhor pegou o barro, né? Só as mulheres, esqueci. As mulheres não são feitas de barro, são de costela. Brincadeira. Se são da costela, são de nós também, né? O pessoal costuma falar que a costela é carne de segunda. Mas não. Você sabe qual que é a finalidade da costela? É proteger, né? A costela protege o coração. Então vê só, a mulher tirada da costela é aquela que protege o coração do homem. Obrigado, viu, esposa? Ainda não apresentei ainda, como eu sou sem educação, né? Dá uma olhadinha ali pra minha esposa, o nome dela é Laís. Não olha muito porque eu tenho ciúmes. Brincadeira. Trazer ela aqui na frente? Aí ela morre do coração, irmão. Então, diante dessa proteção, somos nós feitos assim, né? Vasos da graça de Deus. E precisamos estar nessa graça. Tanto é que Santo Agostinho vai nos falar algo muito interessante sobre a imagem e semelhança de Deus, né? Porque todo mundo gosta de falar: eu sou imagem e semelhança de Deus. Sou imagem e semelhança de Deus. E assim o é. Você é a imagem de Deus, né? Deus te fez igual ele, com as mesmas características. Uns mais bonitos, né? Baba baby. Mas todos a imagem e semelhança de Deus. Porém, a semelhança de Deus é quando? Quando nós somos semelhantes a alguém? Quando nós temos as mesmas atitudes que aquela pessoa. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando somos semelhança, quando fazemos aquilo que Deus faz, aí somos semelhança de Deus. Tá dando para entender quando nós somos semelhança? Pelo contrário, somos só imagem. Isso aí a gente não pode deixar de ser, porque Ele nos fez a sua imagem, né? A palavra vai nos dizer: homem e mulher, a sua imagem o fez. Então, diante desse completar de Deus do vaso, é muito importante que tenhamos essa certeza de que essa fé, ela é aquilo que nos guarda. Opa, segura aqui, irmã. Ela é aquilo que nos preenche. E o quão triste é uma pessoa que não tem fé. Eu costumo dizer que uma pessoa que tem fé é equivalente a um zumbi. Quem já viu aqueles filmes de zumbi lá? É feio, né? Aqueles zumbis, né? Então, tudo esburacado, faltando os pedaços, né?
Então é uma pessoa que já morreu. Uma pessoa que não tem fé, verdadeiramente ela morreu. Porque a fé, ela faz parte da nossa alma. Ela faz parte da nossa esperança, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Então o acreditar, ele faz parte de nós, ele está infundido dentro do nosso coração. E sem eu falar da fé como dogma, como conteúdo de fé, mas daquilo que nós sentimos, sabe? E eu sei por que a gente tem uma fé meio abalada. Infelizmente. Porque a gente quer comparar a nossa fé, o nosso acreditar, com ter fé no outro. Porque a gente vai aprendendo tudo errado, sabe? Tinha uma música que eu ouvia antigamente que falava: a mina de fé, a mina de fé. Não é essa fé que a gente aprendeu. Ou senão falava assim: aí brother, eu tenho fé em você que vai dar certo. Ou senão quando ia fazer uma fita, uma cena muito louca, eu falava: aí eu tenho fé que vai dar certo. Então por isso que a nossa fé é abalada. A gente não sabe mais o que é fé. E a fé é acreditar em Deus. Deixa eu ficar aqui, porque senão eu saio das câmeras aqui, né? Eu tenho um amigo que era lá da região da minha vila. Nós somos de São Bernardo do Campo. Não, agora nós somos de Santo André, né? Não sei, esqueço. Mas tem um amigo de São Bernardo que na época da loucura ele era gerente lá do movimento, né? E aquele homem tinha uma fé. Hoje ele é um homem de Deus, canta na igreja. Mas sabe o que ele fazia de madrugada? Quando não via cliente para comprar os bagulhos dele? Ele ajoelhava no chão e rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. E falava: Jesus, manda cliente aí para mim vender meus bagulho, velho. Porque senão eu não tenho como segurar a bronca amanhã. É fé isso ou não é? Estranha, mas é. Então entende como a fé está bagunçada? A gente não sabe mais o que é fé. Então a gente tem que retomar. E eu queria retomar desde o começo, lá no profeta patriarca Abraão, quando o seu filho Isaac nasce, e aquela voz do céu vem e fala assim: Abraão, junta aí uns troncos aí, uns negócios, velho. Pega aí o seu filho, sobe o monte, velho. Você vai ter que sacrificar ele para Deus. Véio. E Abraão prepara ali a sua oferenda, prepara as madeiras para queimar, chama mais 2 servos e eles começam na viagem. E Isaac começa já a se ligar, né? Ele fala assim: ó pai, mas a gente tem a lenha, tem tudo aqui, mas e a oferenda? E Abraão fala assim: Deus vai providenciar. Isso é fé, hein? Porque pelo contrário, Deus já tinha pedido já a cabeça de Isaac pelo anjo. Mas ele, com a sua fé, ele falou: Deus vai providenciar. Eu queria que você falasse isso pro seu irmão aí do lado. Deus vai providenciar. E depois, nós todos sabemos, né? Que ele subiu o monte, amarrou o seu filho, e quando ele foi para dar a facada, o que aconteceu? Para, Abraão! Já vi que você é o cara. Não continua não essa presepada aí não, mano, velho. Não levante a mão contra o seu filho. Deus viu que você é o cara. E parou ali. Então esse é um dos exemplos. Eu queria passar para um outro exemplo também, que é de um cara que a gente sempre costuma falar, né? Quem conhece São Pedro aí? São Pedro eu costumo dizer que é os caras da ramelada e o cara das acertadas, né? Porque vai ramelar e acertar assim num passo curto de tempo, né? Porque uma hora, nossa, o pai te revelou, e outra hora, sai daqui, Satanás, eu não te conheço. Mas a gente lembra de uma parte de Pedro que foi admirável até um momento. Porque diante daquela tempestade no barco, eles viram Jesus caminhando sobre a água, e ele disse: é o mestre que está vindo lá de baixo. E diante do caminhar, ele entendeu no meio daquela neblina e disse: mestre, se és tu, faz com que eu vá até ti andando. E Jesus disse o quê? Vem. E aquele homem começou a andar sobre as águas. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer o que aconteceu. Soprou um vento. E o que aconteceu? Pedro desviou o olhar. Esse desviou o olhar, eu quero traduzir para vocês o que é. Ramelou na fé.
Fala pro seu irmão aí do lado. Pedro ramelou na fé. E o que aconteceu depois que Pedro ramelou na fé? A gente vai dizer que a palavra, ele começou a... Não, ramelar não, mano, velho. Começou a afundar, velho. Ele já tinha ramelado antes. Ele caiu, isso mesmo, irmão. Começou a afundar e Jesus correu em direção dele e fez o quê? Estendeu as mãos e puxou Pedro. Mas ele andou ou não andou sobre as águas também? Andou, ele caminhou sobre as águas. Tá vendo o que a fé faz com você? Faz você caminhar sobre as águas. E o que a fé não pode fazer por você, irmão? Diante dessas dificuldades, desses problemas que você está passando? Vai ver, o seu problema para você é monstruoso hoje. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer aqui no livro de Mateus, no último versículo, que se você tem fé do tamanho do grão de mostarda e você mandar a montanha, aqui não tem montanha, né? Lá em São Bernardo nós tem uma que chama Morro da Fome. Tem uma cruz lá em cima, lá, que o povo diz que morreu um padre de fome lá. Ele foi coitado do padre, né? Que uma montanha daquela morrer de fome, coitado. Eu acho que ele não mandava. Porque é muito pequena a montanha. E a gente fala, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Michel, e mandar aquela montanha sair de lá e sentar em outro lugar, ela vai. E Jesus vai mais além ainda, irmãos. Ele diz assim, aquele que tem fé fará coisas maiores que a minha ainda. Aí eu fico doido, velho. Porque, poxa, fazer coisas maiores que a de Jesus é pra, desculpa a palavra, mas pra lascar o pé da goiabeira, velho. Porque Jesus amado, véio, já pensou? Eu não sei vocês, vou contar um negócio pra vocês aqui, mas a gente viveu um tempo difícil agora. Porém, toda vez que eu vou num velório, eu tenho o costume de rezar a Deus para que ressuscite. Não para a honra e glória do meu nome, mas para ver a honra e glória de Deus. Você já rezou por isso já? Você já teve essa audácia de ir num velório e falar assim, ali para você, não no meio de todo mundo, né? Levantar e falar assim, levanta daí, irmão! Levanta daí desse caixão! Não, que daí você vai pagar o mico da tua vida. Mas ali no silêncio do teu coração, Jesus, se for da tua vontade, levanta esse irmão daí, para que ele manifeste a graça. A gente tem que ser audacioso. As coisas não acontecem na nossa vida porque nós somos covardes, sabia? Você precisa ser corajoso na tua fé e audacioso. Porque Jesus não gosta de covarde. Olha pro seu irmão aí do lado assim e fala para ele, você precisa ser corajoso. Deixa de ser bunda mole. E é preciso essa coragem, essa audácia na fé. E quem não tem coragem, não tem audácia, não vive o extremo da fé. Não enxerga os milagres de Deus acontecer na nossa vida. Daí vive na vida da... se Deus quiser. Homem, brigue pela tua fé, faz igual Jacó. Briga com Deus. Fala, Senhor, eu quero, eu proclamo, eu desejo. Você que tem lutado por esse concurso, por esse emprego, briga com Deus. Você que tem rezado pela conversão do teu marido, do teu filho, briga com Deus, Senhor, eu quero agora, Senhor. Manifesta a graça, manifesta o teu milagre. Vive a tua fé com radicalidade e você vai ver se Deus não há de manifestar. Agora é preciso encher. Alguém já viu? Sabe quando a gente põe o celular para carregar? Tem aqueles negócios da bateria, sabe? Aqueles pontinhos. Vai ver, a nossa fé, ela tá quase apagando. Mas hoje a gente vai rezar para que Deus encha a nossa fé. E que ela fique do tamanho do grão de mostarda. Alguém já viu aqui o grão de mostarda, do tamanho que é? Todo mundo já viu? Bem isso, irmã. Bem pequenininho mesmo. Daí a gente fala, puxa, minha fé é ruim mesmo, né? Porque se ela não é nem daquele tamanho do grão de mostarda, então não dá pra ver, a nossa fé é microscópica. É calamitoso mesmo. Jesus, misericórdia de nós, nos ajuda. Então diante disso a gente precisa melhorar a nossa
Porque a nossa fé ainda é... Eu sei que vocês estão de máscara, mas eu acho que dá para falar um pouco mais alto, né? Então a gente precisa melhorar a nossa... Porque a nossa fé ainda é... Isso! Diante disso nós aprendemos hoje então que os grandes homens de Deus viveram grandes coisas porque viveram a sua fé com radicalidade. Mas a fé sem obras é uma fé? E qual que é a obra da fé? É só evangelizar? Não. A obra da fé, ela começa dentro de mim. Porque ela é como uma semente. E ela começa a brotar a vida dentro de mim, dentro do meu coração. Então essa fé que eu tenho que vai mudar o outro, que vai transformar a vida do outro, ela primeiro tem que transformar a minha vida. Eu acho engraçado, né? Que a gente vai na igreja, daí a gente senta aí e fala assim: eu queria tanto que fulano tivesse aqui para ouvir isso. Toma vergonha na sua cara, irmão. Se você tá aqui é porque Jesus quer para você. Não quer pro outro ainda, entende? Esse entende é do Paulinho, né, velho? A gente vai pegando essas coisas, né? Então vê. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. E quando for pro outro tá aqui, irmão, Ele vai trazer o outro. Então a mudança começa por quem? Por nós. Poxa, irmão, mas o meu marido é assim, assim assado, meu filho é assim assado. Eu sei, mas vai nos dizer São João da Cruz que aonde não tem amor, põe amor e logo haverá amor. Então a mudança começa por onde? Pelo outro? Não, a mudança começa pela nossa vida, pela nossa história. E quando a mudança começa em nós, aí todo mundo muda, nossa casa muda, nossa casa se transforma. Pode ser que passe e dure um tempo, sabe? Igual lá em casa. Lá em casa demorou paca, sabe? Tanto é que o meu irmão caçula, ele fez o retiro agora com a gente. E já fazem quase 20 anos que nós estamos no caminho. Mas os planos de Deus são grandes na nossa vida, né? Eu lembro quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque um dia eu já fui jovem também, tá? Hoje eu tô com 36 anos, com uma carinha de 20. Mas... Mas eu lembro quando eu tinha meus 18 anos de idade. Magrelinho, sabe? Só a cabeça. Tanto é que meu apelido era Girinão, lá na rua. E na minha vila era engraçado, né? Porque tinha os homens frutas lá, né? Hoje tem as mulheres frutas aí do baile funk, mas na minha vila eram os homens frutas. Então tinha o goiaba, tinha o melancia, tinha o melão. Então cada um tinha um apelido de fruta lá. E não era porque era frutinha não, era porque todo mundo era homem mesmo, tá ligado? E ali naquela infância, sabe como é que é, né? Todo mundo querendo ser amado, ser idolatrado, né? Então, bebia bastante para poder falar que bebia mais. Fazia aquilo porque queria ser o mais corajoso. Então, se arriscava, roubava a bicicleta, ia pras baladas, fugia de casa, soltava pipa, daquela bagunça, né? Então, até os meus 18 anos, eu vivia assim. E eu lembro que mamãe falava assim pra mim assim, precisa fazer catequese e crisma, porque senão não casa. E eu falei, meu Deus do céu, velho. Mas como que é? Você tem que ir todo domingo na igreja, tem que ir na missa. E eu falei, vixe, velho. Aí me convidaram, 2 amigos meus, que eram o Cabeção e o Melão, a fazer o crisma e o catequese. E eu lembro que eu fui. Mas aí, galera, era um salão grande, tinha mais de 100 jovens naquele salão. E eu lembro que eu sentei lá no fundo, sabe, encostado na parede. E tinha uma galera animada lá, né? Tinha uma juventude dançando lá. Até hoje eu lembro a música. A música ela fazia assim: tiruliruliro, tiruliro. Quem conhece a música aí? Tiruliruliro, sou um pescador. Mas eu sei que essa parte que fazia o pessoal descia até o chão, sabe? Com a mão assim no nariz assim. Daí eu ficava lá no fundo assim e falava: nossa,
que povo idiota. Eu não vou fazer nunca isso aí na minha vida, velho. E vou pagar esse mico aí. Aí ficava lá no fundo, sabe? Com aquela cara de cabo de guarda-chuva assim, fechado. Mas aí chegou um dia, me convidaram para um retiro. Desses que o Yeshua faz, o Caná, o Ruá, sabe? E eu lembro que eu falei assim, eu vou aí nessa parada aí, velho. Porque falaram pra mim que ia ter piscina, quadra de futebol e tal. E eu falei, moleque, piscina, quadra de futebol, é comigo mesmo, velho. E eu lembro que chegou na semana do retiro, eu fiquei animado e tal. Compramos aquele litro de conhaque, sabe? Isso. Peguei os shorts, o tênis, coloquei na mochila. Mas daí em cima da hora os caras falaram assim pra mim, aí Du, nós não vai, cara. Eu falei, problema de vocês, eu vou. Tô nem aí, vai ser da hora, tem piscina, futebol, tem as mulheradas lá, velho. Vixe, eu vou arregaçar lá, mano, velho. Aí, conclusão, sexta-feira de noite, entrei no ônibus e fomos. Mas eu ouvi um negócio engraçado dentro do ônibus, sabe, mano? Tinha um chiado dentro do ônibus. O povo tava rezando o terço. Mas eu não sabia ainda o que era um terço. Eu não sabia o que era uma Ave Maria, um Pai Nosso. Eu nunca tinha visto. Então o povo foi rezando, e eu lembro quando chegou lá, porque o povo da igreja é o povo mais inteligente que tem, né? Porque quando chegou lá, de noite, o povo, irmão, vai dormir, irmão. Tá todo mundo cansado, né? Trabalhamos o dia inteiro. Eu sei que eu entrei lá no quarto, lá cansado, deitei, dormi, apaguei. E quando eu acordei no outro dia, saí, aquele lugar cheio de mato. Mato ali, mato aqui, mato. Daí eu falei, cadê a piscina? Cadê a quadra de futebol? Daí entrei lá dentro do salão, igreja de um lado, salão do outro. Eu falei, meu Deus, me enganaram, velho! E ali eu comecei a ficar irritado, sabe? Eu falei, meu Deus, me enganaram, me enganaram, me enganaram, me enganaram. E começou o retiro. Começou o primeiro momento. E eu lembro que diante daquele primeiro momento eu fui até os coordenadores na frente e falei, aí, vocês me trouxeram enganado aqui, eu quero ir embora, velho. Pode me levar embora, não quero ficar aqui não. E eles, não, fica aí, irmão, que não sei o que lá. E eu falei, não, eu quero ir embora. E eu lembro que o cara que tava lá na frente é o nosso querido Padre Paulinho, né? Que era coordenador na época do grupo de jovens. E ele falou, não, irmão, fica aí. E eu lembro que na terceira vez que eu fui lá na frente, ele falou assim, tá bom, irmão. Eu já tava irritado, querendo brigar. Eu era magricelinho, mas eu era brabo, velho. Igual uma onça. E diante daquilo ele falou assim, irmão, se você não quiser, depois desse momento aqui, você pode ir embora. Eu mesmo te levo embora. Eu lembro disso. Eu mesmo te levo embora. E diante daquele momento entrou um negão mais bonito que eu já vi. Eu costumo falar assim porque o cara é bonito mesmo. Charmoso, 2 metros de altura. Chama Gilberto. Ele toma conta de uma comunidade em Santo André. E ele começou a falar de Jesus de um jeito que eu nunca tinha visto, sabe? Falando que Jesus me amava. E que Jesus estava comigo em todas as situações da minha vida, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, cara. Esse cara tá falando da minha vida, sabe? Eu acho que ele me conhece, velho. E ele falava de um jeito tão apaixonado de Jesus que teve um certo momento que ele começou a mexer comigo, sabe? E ele fez um convite. Falou assim, você que quer deixar essa vida aí de bebedeira, de droga e quer ter um encontro com Cristo, levanta aí do seu lugar e vem aqui na frente. Aí eu olhei pros lados e falei, vou nada, velho. Se eu levantar aqui, o povo vai falar o nóia aí, levantando aí, velho. Mas daí eu continuei sentado ali, sabe? E diante daquela situação, Jesus começou a falar dentro de mim, mano. Aí não deu, velho. O estômago começou a borbulhar, as pernas começaram a tremer e eu levantei. Eu lembro que eu fui andando e tal, e eu comecei a chorar ali andando. Sabe quando você vai chorando, as lágrimas do nariz começam a misturar com o catarro? E pai, aquela meleca. E levantou mais 2 minas também e foram lá na frente. Eu falei, tô nem aí, eu vou aí. E de repente algumas pessoas deram risada. Assim no meio. E eu lembro que esse irmão falou assim, se esses irmãos hoje estão na droga, é porque um dia eles precisaram do sorriso de vocês e vocês não deram. Mas em nome de Jesus, se você tem capacidade hoje, levanta daí do teu lugar e vem aqui na frente, dá um abraço neles.
aquele lugar ficou domado pelo Espírito Santo. E todos nós ali recebemos o amor de Deus de uma forma profunda. Todos nós experimentamos aquela graça. E ali eu comecei a ficar doidão de Jesus, velho. Eu falei, caramba, velho, esse bagulho de Jesus é muito louco, velho. Aí teve a adoração, falaram que era Jesus eucarístico, e eu falei, eu quero. Daí teve um momento de intercessão, de efusão, eu vi o povo lá rezando, xalalalala, e o povo caindo, e eu falei, meu Deus, eu quero esse negócio também. E eu falei, eu quero, Jesus, eu quero. 15 dias depois, teve o retiro, e eu fui servir nesse retiro, já como intercessão. E eu lembro que o meu avô veio a falecer, na sexta-feira de noite desse retiro. E eu saí o sábado de manhã, velei o meu avô. E quando foi na parte da tarde, voltei de novo para continuar o retiro. Porque eu estava apaixonado por Jesus. E eu tinha que falar tudo aquilo que eu estava sentindo dentro de mim, sabe? Porque eu estava louco por Jesus. 3 meses depois, larguei o emprego. Larguei a namorada. Eu falei, Jesus, eu quero ser padre. Aí larguei tudo. Fui morar na Toca de Assis, uma casa que cuidava só de irmãos. Eram freis. E ali fiz uma caminhada, um caminho. Depois voltei de novo para a comunidade. Aonde fui lá para a chácara Nossa Senhora das Dores, que hoje é a nossa Araceli, né? Mas naquela época era Nossa Senhora das Dores, que era a comunidade Servos em Resgate. Onde eu tive a graça de conhecer o menino Gilson, que não era o nosso sacerdote. Eu tive a graça de ter o primeiro contato com ele, quando ele tinha a clínica lá em Rio Grande da Serra, e me convidaram a pregar lá. E eu fui lá, fiz um momento com ele, e ele falou assim, onde é essa casa de vocês? E diante desse convite, ele veio para as nossas casas, conheceu as Servos em Resgate e começou esse caminho, né? Sempre tive um orgulho muito grande no coração, né? A gente estava falando da intercessão, né? Eu no mesmo dia eu já pedi a intercessão por uma menina que estava com um tumor, e eu já entreguei na mesma hora, e eu acredito que nós vamos ver grandes milagres, sem dúvida alguma. Então, diante de tudo isso, eu comecei a falar, eu quero Jesus, e fui, e mergulhei no caminho. Porém, quando você não alimenta o amor, o que acontece? Ele se esfria, vai apagando, né? E eu comecei a entrar numa crise dentro de mim. Resolvi ir embora. Fiz minha mala, falei, vou embora, depois de 3 anos. Primeiro final de semana que eu estava em casa, sabe onde eu fui? Para a igreja? Negativo. Fui no samba. Lá no Jardim das Orquídeas. Deixa a vida me levar. Vida leva. Será que o Zeca Pagodinho sabe que Jesus Cristo que é a vida? E eu lembro que nesse samba eu me encontrei com algo que eu nunca tinha encontrado na minha vida. Foi a cocaína. Poxa, Eduardo, 3 anos na igreja, quase padre, e ainda foi experimentar cocaína? Fui. Burro, né? O problema é que quando Deus sai, quem entra? A droga entra. Então Deus saiu e eu dei o espaço para a droga voltar, para o mundo voltar. Igual aquele jovem que ficou vazio e o demônio entrou. O problema é que quem está em Deus, irmão, e sai de Deus, é 7 demônios a mais. Não é só mais um. E, irmão, se já dava trabalho com um demônio só, imagine com 7. Então ali foi amor à primeira vista, cara. Se é que pode falar amor, né? Mas eu senti uma potência dentro de mim, sabe? Sabe aquele espinafre do Popeye? Aquela parada lá que o Popeye come e pá! Tipo, quando eu dei um tiro, eu senti que aquilo era o tudo e o extremo da minha vida, sabe? E eu falei, nossa, eu nasci pra isso, cara. Então comecei a usar constantemente. Então todo lugar que eu ia, eu usava. Todo lugar que eu ia, eu tinha. Comecei a vender. Comecei a dobrar, porque a gente comprava aquela época de 2005, 2006. Era forte, né? Não era como as de hoje. Mas você pegava e você misturava, então você fazia 2, 3, você vendia, então você ganhava dinheiro.
E ali comecei a ganhar pouco, mas começou a ganhar nome, né? E foi aí que eu encontrei uma pessoa também na minha vida, que não foi minha esposa, mas que tentou, de alguma maneira, me ajudar, sabe? E quando ela descobriu, numa festa de família, que eu era usuário de drogas, até hoje eu lembro, que ela colocou a mão no bolso e achou 5 petecas que eu tinha no bolso. E ela falou assim: eu sabia que você usava droga, eu desconfiava, eu sabia. E eu lembro que ela falou: e aí, o que você vai fazer agora com isso? E eu falei: eu vou usar, velho. Dela: não, você vai escolher ou isso aí, ou eu. E eu fiquei pensando e falei: meu Deus, e agora? Na verdade eu queria escolher a droga, mas só que ela me fez uma pergunta. Não, me fez um colocamento. Ela falou assim: então faz o seguinte, estica aí que eu também quero. E quando ela falou isso pra mim, eu falei: meu Deus. Eu acho que se ela tivesse falado entre a escolha, eu ia escolher a droga. Mas quando ela falou estica aí que eu também quero, eu me decidi em parar. Então parei por um tempo, fiquei 3 anos sem usar droga, mas tomava uma cerveja, fazia uma bagunça. Aí no meio desses 3 anos me veio o Pietro, que é a minha cópia mirim, vai fazer 10 anos agora em fevereiro. E diante desse tempo, sabe como é que é, né? Hoje em dia tá difícil, né? Negócio de emprego, trabalho, essas coisas, né? Então eu lembro que eu trabalhava numa metalúrgica lá em Diadema e ganhava uma merreca, velho. Não dava nem pra pagar os remédios, o cigarro. E eu falei: nossa, cara, preciso dar um jeito na minha vida. Aí quando a gente quer melhorar no emprego, o que a gente faz? Faz curso, né? Faz faculdade, corre atrás, né? E eu inventei de fazer faculdade. Fui direto lá para a Universidade do Grande ABC, que ficava ali na Industrial. Não sei se alguém conhece, mas é uma região cheia de bares, sabe? Onde a bagunça ali é grande. Olha pro seu irmão aí do lado e fala assim pra ele assim: se você dormir, eu vou tacar um balde de água em você. É bom. Eu deixei um balde de água aqui, hein? E eu não tenho medo de usar. Então já tô avisando. E diante disso, o irmão quiser dar um tempinho aí também. E diante disso, irmãos, comecei a fazer faculdade e tal. E faculdade é terror, né, velho? Pra quem já é da igreja sabe como é que é, velho. Faculdade é matar um leão todo dia, velho. Porque é convite pra zoeira, pra bagunça a todo momento. E eu resolvi o quê? Primeira sexta-feira da faculdade, saí pra tomar uma geladinha com a galera. Primeira sexta-feira eu saí, na outra semana saí de novo. Mas daí resolvi ir num samba. Eita, samba maldito. Até hoje, sabe? Quando eu passo eu falo: meu Deus do céu, véio, tampa meus ouvidos, véio. Porque o pé faz até Quando cheguei lá no samba, quem que eu encontrei lá depois de 3 anos? A cocaína de novo. E eu resolvi de novo experimentar. Mas daí eu comecei a usar sem parar. E usava todos os dias. Aí eu saí desse serviço que eu tava. A gente comprou uma mercearia em Santo André. E lá na mercearia eu sempre deixava no prato, né? Eu deixava ali, esticado as carreiras de cocaína. Então sempre, o dia inteiro, trabalhando, ia lá, cheirava droga, voltava para atender no caixa. Eu cheguei na situação, irmão, tão deplorável, sabe, de você usar tanta droga e tentar pegar uma nota de dinheiro com os dedos e os seus dedos não responder. Você tem que pegar assim com as 2 mãos para poder colocar em cima do caixa para dar troco. Então a situação estava tão ruim, tão difícil, mas o que eu fazia? Toda vez que eu chegava dentro de casa, rinossoro no nariz, né? Dava aquele tapa na napa pra mulher não ver e entrava. Porém um dia eu esqueci de limpar o nariz. Cheguei no meio da madrugada e o nariz estava todo sujo. E eu lembro que naquela noite aquela mulher chorou uma noite inteira. E ali começou o fim, né? Daquilo que a gente vivia, porque ela viu que eu estava entregue nas drogas de novo. Então foi uma questão de tempo. Porque ninguém merece viver com uma pessoa usuária de droga. Ninguém aguenta, irmão.
Às vezes a gente julga a família, né? Que põe pra fora, que não quer mais contato. Mas ninguém aguenta, irmão. Ninguém aguenta sustentar. Ninguém aguenta viver. Ninguém sabe o sofrimento da família, né? E ali diante daquela situação, briga, a gente acabou se separando, né? Ela foi embora. E pra mim foi uma alegria, né? Ela ir embora. Porque daí eu fiquei livre. Aí eu comecei a aprontar mais, né? Em meados de 2014, foi quando aconteceu isso. Aí eu aproveitei da situação de solteiro, com dinheiro no bolso, faculdade. Falei, agora eu vou deitar e vou rolar. Então eu saía sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Já não voltava mais pra casa, vivia na bagunça. Porém, essa vida de bagunça é uma vida cara pra você sustentar, pra você segurar, né? E diante disso, eu tinha um amigo não, né? A gente não pode chamar uma pessoa assim de amigo. Mas tinha um conhecido meu que estava preso. E o que a gente fazia? A gente comprava aquilo que ele vendia mais barato, que era droga, que era arma, e revendia do lado de fora, né? Então eu ganhei muito dinheiro assim. Não vendia paranguinha, um pino ali, 2 pinos aqui, não. Vendia de quilo. Então falava assim, ó, tem tantos quilos aqui, vem buscar em tal lugar, aqui tem arma tal, vem buscar, e revendia. E assim, lá no comércio, toda hora chegava alguém com 2, 3 pau e toma. Eu lembro que eu saí em fevereiro, fui passar um mês viajando, passeando, eu gastei mais de 20 mil reais no rolê assim, sabe? Brincando assim, ó. Porém, nós somos feitos para o amor, né? E tudo isso não suple. E eu comecei a sentir, sabe o quê? Uma tristeza dentro de mim. Um vazio, sabe? Porque eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu tinha vivido, da igreja, dos meus momentos com Deus. Porque a gente tem saudade do que é bom, não é verdade? Alguém tem saudade do que é ruim? Alguém tem saudade de levar uma martelada no dedo? Não, né? Mas saudade do que é bom a gente tem. Então eu comecei a sentir saudade, mas eu tinha medo de voltar. Então sabe o que eu comecei a fazer? Raspar na igreja. Alguém sabe o que é raspar na igreja? Isso! Mas daí eu era malandro, irmão. Sabe por quê? Eu ficava na porta. Daí quando eu sentia que Jesus queria falar comigo, sabe o que eu fazia? Saía correndo. Quando eu começava a sentir que eu ia chorar, sabe? Eu falei, vou chorar aqui nada, velho. E área. E comecei a ir embora. Daí, mas eu comecei a raspar e Jesus começou a falar comigo. E eu lembro que um dia eu acordei muito deprimido, sabe? Irmão, pode fazer uns iriguidum agora. E eu acordei muito deprimido um dia e comecei a usar droga às 6 horas da manhã. E nesses 6 horas da manhã, foi até às 10, meio-dia. Me tranquei lá na biqueira com uma amiga que era traficante. E quando foi por volta das 6 horas da tarde, eu inventei de ir embora. Mas antes peguei mais 6 pinos de cocaína e uma caixinha de latinha de cerveja. E fui embora para minha casa. Eu morava sozinho, em 2 quartos. Me tranquei lá. Eu tinha um revólver também que andava comigo. E eu lembro que eu fiquei lá das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Cheirei os 6 pinos, tomei todas as latinhas de cerveja. E passei a noite inteira tirando as balas do revólver e colocando de novo, sabe? Não coloquei o revólver na minha cabeça. Mas fiquei lembrando ali e falei, nossa, que vida miserável. Meu Deus, e ali fiquei meditando. E quando foi 6 horas da manhã eu tive uma overdose. Consegui ligar pro meu irmão veio, me socorreu. E eu lembro que quando a gente chegou no hospital, o médico colocou um soro em cada braço, sabe? E falou assim pra ele, uma palavra que até hoje eu não esqueço. Falou assim, vamos internar ele quando ele sair. E ele olhou pro médico e falou assim, o meu irmão é bom, ele só tá passando por um tempo difícil, mas tudo vai passar. E ele vai ficar bom de novo. E eu ouvi ele falando isso pro médico, sabe? E eu lembrei da passagem de Gênesis, porque Deus não pode fazer ninguém ruim. Você acha que o Fernandinho Beiramar nasceu ruim? O Marcola? Quem nasceu ruim?
Deus é incapaz de fazer alguém ruim. E todo mundo tem jeito nessa vida. Então, diante disso, eu falei, poxa, eu preciso ser melhor. Mas nóia é um bicho difícil de lidar, né? Porque quando eu saí de lá, na outra semana eu já estava usando droga de novo. Mas Deus estava fechando o cerco, sabe? Ele falou assim, tá acabando o tempo da tua bagunça. Que eu tô preparando para você vai ser grande. E eu lembro que me chamaram para sair uma última vez. Envolvidão em droga, sabe? Acho que eu passei tanta coisa que eu nem falei também. Das meninas que eu vi, coitada das meninas, sabe? Viciei tanta menina, tanta prostituta, criança. Vi tanta menina viciada em droga. Eu lembro de um caso em si de uma menina que saía conosco e ela teve uma overdose de êxtase, de balinha, docinho, essas coisas. E eu lembro que ela caiu do nosso lado e os seguranças chegaram em nós e falaram assim: vocês não vão ajudar a amiga de vocês? Eu lembro que a gente empurrou ela com a perna mais pro meio do salão e a gente falou, a gente nem conhece ela. Como que é a nossa amiga? Porque a gente não podia ajudar ela. Porque diante daquilo, quem queria levar ela lá no hospital para ser preso? E como eu dizia, Deus já vinha preparando, sabe? A gente saiu uma última vez, fomos para uma boate. E chegando nessa boate, um dos meus amigos ficou muito doido e a gente estava em 2 carros. E a gente decidiu ir embora no meio da madrugada. E eu lembro que descendo ali na região de São Bernardo, Santo André, ele estava por volta de uns 120 km por hora e eu estava no carro de trás. E ele cometeu um acidente. Entrou debaixo de uma árvore a 120 km por hora. E eu estava no carro de trás, parei, desci, saí correndo e ele estava em cima do capô do carro, sabe? Com o rosto todo cortado. Aquele monte de sangue, o vidro quebrado. E eu lembro que eu entrei dentro da porta do carro e fiquei ali de mão dada com ele apertado, sabe? E tentando animar, tentando acordar ele. E diante de tudo aquilo começou, sabe? Todas aquelas lembranças da vida. Poxa, eu era feliz com Jesus, cara. E eu tava ali vivendo um inferno. E eu rezei ali, irmão. Falei, Jesus, salva esse irmão, Jesus. Se o Senhor salvar esse irmão, eu nunca mais uso droga, Senhor. Nunca mais eu volto para esse mundo do tráfico, de crime. E ali começou a chegar um monte de viatura de polícia, bombeiro. E eu dei área, fui embora. Eu lembro que naquela restinha de madrugada eu liguei para meus irmãos, né? E falei para eles, fulano morreu. E eu ali desesperado. Mas daí eu caí no sono e dormi. E acordei de manhã, fui procurar ver o velório, essas coisas, né? E quando eu cheguei lá, que eu fui procurar saber onde era o velório, tive uma surpresa. Que o irmão não tinha quebrado um osso. E que ele estava vivo, inteiro. E eu falei, Jesus. E na hora eu lembrei daquilo que eu tinha rezado. Mesmo doido, sabe? Porque eu estava muito louco de pó. Mas mesmo doido eu lembrei que eu falei para Jesus que se ele salvasse a vida daquele irmão, eu ia voltar a servir a Deus. E hoje fazem 8 anos que eu tô nesse caminho, servindo a Deus, com força, com coragem. Cada dia matando um leão, né, irmão? Porque não é fácil, né? Todo dia o sangue pede, a mente pede, mas o coração tá em Deus, cheio de fé. E um coração cheio de Deus não tem espaço para droga, não tem espaço para prostituição. Então, se você ainda tem dúvida do que Deus tem para você, irmão, não tenha medo de se arriscar, de dar esse passo, porque daí Deus vai nos surpreendendo, sabe? E Deus me devolveu tudo. Graças a Deus eu consegui terminar minha faculdade. Hoje eu sou um engenheiro mecânico, graças a Deus. Depois Deus me deu uma esposa maravilhosa que eu conheci no retiro, comendo uma coxa de frango, não posso deixar de falar. Meus irmãos falam, conta uma novidade aí. E Deus restituiu a nossa família. Hoje sou coordenador de uma fraternidade maravilhosa com os meus irmãos. Amo estar com eles, amo estar aqui com vocês. Amo tudo isso que Deus fez, sabe? Sou um telespectador da graça de Deus, da fé e da grandeza que Deus fez na
na minha vida e na vida de cada um de vocês. Muito feliz hoje de presenciar aqui a vida do Michel, que chegou lá conosco também, derrubado pelo crack, né, irmão? Só o pó da rabiola, agora tá com 200 quilos ali. Mas é uma alegria poder ver o sim. Vale a pena. Vale a pena. No final tudo vai valer a pena, sabe? Vai ver agora, os nossos olhos não conseguem enxergar a grandeza de tudo que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando. E Deus trabalha no silêncio. Vai ver, a gente não entende agora, e a gente briga com Deus. Fala: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Você vai ver, irmão, por que está acontecendo tudo isso. Porque Deus está trabalhando no silêncio. Eu queria te convidar a ficar de pé agora, e que você pudesse se abraçar agora, porque Deus vai te mostrar no teu coração e na tua alma o porquê de tanto sofrimento. São Cirilo de Jerusalém vai nos falar que Deus usa do entulho da nossa vida para que as pessoas ganhem vida. E é isso, irmão. Vai ver, você passou por tudo isso na tua vida para que você seja portador de vida, e que você também use das mesmas palavras de Paulo: aonde abundou o pecado, superabunda a graça. E que você agora faça a diferença aonde você for e aonde você estiver. Por isso, de uma vez por todas, que a covardia, se você ainda esconde o seu crucifixo, quando você está aí fora no mundo, você esconde o seu crucifixo dentro da camisa, é hora de tirar e deixarem as pessoas ver que Jesus mora em você e que o brilho de Jesus brilha no teu olhar e no teu coração. É preciso deixar de ter uma fé medíocre, uma fé sem vergonha, uma fé do Paraguai, e ter uma fé autêntica, para viver aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós. É dia de tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, irmão. Mas aqueles que não, que se escondem, que querem ter uma fé escondida, esses jamais vão ver o brilho da luz e da graça de Cristo. Agora, aqueles que tiverem coragem, uma fé autêntica, esses vão entrar no reino dos céus e vão viver aquilo que nós vimos esses dias no diário espiritual. Vinde, vinde, vinde todos, porque a festa e a ceia está pronta. O reino dos céus nos espera, irmãos. A graça nos espera. Agora é preciso viver como alguém que sabe que a graça e a herança é para nós e é para você, independente do que você fez na tua vida, independente da situação que você passou, do mal que você fez ou do mal que cometeram a você, independente de tudo que aconteceu, a graça é para você. A graça te espera, irmão. Então toma posse hoje. Deus não é um Deus desconhecido, mas é um Deus que te ama loucamente, um Deus desesperado de amor pela sua criatura. É isso que é o nosso Deus, um Deus que se crucificou por amor, por mim, para você, para que você tenha vida, e vida em abundância, não essa vida medíocre que a gente está vivendo. Por isso é hora de acordar, de despertar para essa nova vida.